Olá, olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez em mais uma live do nosso projeto Papo de Previdenciárias e hoje nós vamos falar a respeito de produção de provas no processo previdenciário. Vamos aguardar o pessoal entrar, o nosso convidado entrar, para que a gente possa dar início à nossa live. Lembrando desde já que nós temos um canal no YouTube e neste canal nós temos aulas disponibilizadas, algumas dicas sobre a prática da advocacia previdenciária e vocês podem correr lá, se inscrever para assistir às nossas aulas, para acompanhar o nosso conteúdo, Papo de Previdenciárias também no YouTube. As lives que nós já fizemos aqui estão sendo disponibilizadas lá. Corre lá depois que acabar a nossa live e se inscreva no nosso canal para que você tenha acesso a todas essas informações. O pessoal já está entrando, já vi aqui a Bruna, a Vanessa, são nossas amigas do Papo de Previdenciárias. Hoje nós vamos falar com o nosso professor Alan. Ele atualmente está, gente, trabalhando no TRF1, na assessoria da presidência. Vou aguardar o professor entrar para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Professora Juliana Ribeiro acabou de entrar, foi minha professora da pós. Boa tarde, professora. Gente, estou só aguardando o professor, tá? E aí a gente já começa a nossa live. O professor acabou de entrar. Professor, mandei o convite, só aceitar que o senhor já vai participar conosco. Ele já está entrando, pessoal. Olá, Olá, tudo bem? beleza? Deixa eu ver Boa se eu tarde, ajeito aqui. professor. Boa tarde. Deixa eu ver se eu aumento esse áudio aqui para ver se fica. Primeira vez que eu estou usando esse negocinho aqui. Parece um extraterrestre, né? Com isso. É, professor, ontem Você também ainda estou mulher, usando você ainda aqui. joga o cabelo assim por cima, dá uma disfarçada. Agora eu entendi o seu macete. Você usou um blazer branco, né? Aí ficou top. Para combinar já. Próxima vez eu boto um blazer branco. Eu tô aqui em homenagem ao pessoal dos Correios que tá querendo privatizar, né? Aí eu botei um amarelão aqui. Tá Tudo bem certo. contigo? Graças a Deus, tudo bem. Estava falando para o pessoal que nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de produção de provas, né, no direito no processo previdenciário. E só para falar um pouquinho, gente, do currículo aqui do nosso convidado, nosso professor Alan, ele está fazendo mestrado em Direito, né, na Universidade Católica de Petrópolis, mas ele já tem graduação em Direito, ele tem graduação, gente, em Ciências Biológicas, além de outras especialidades, como Direito Processual, Direito Penal. E também o professor Alan, ele trabalha no TRF1. Ele é oficial do gabinete, né, da assessoria da presidência, assessoria especial da presidência do TRF1. Não é isso mesmo, professor? Isso mesmo. Eu não sei quem já conhece o professor Alan, mas eu já tive a oportunidade de participar de um curso presencial. O senhor veio aqui uma vez em Goiânia falar na Justiça Federal a respeito de perícias médicas para advogados e para peritos médicos. E eu estive lá e depois desse contato com a sua aula presencial, eu adquiri as suas obras. Super Bacana, recomendo. obrigado.
Muito interessante, ainda mais para mim, que trabalho muito com direito, com benefícios por incapacidade. Então, auxiliou bastante na produção da prova, assim como na impugnação de perícias. Foi muito bacana. Professor, já entrando assim um pouquinho no nosso tema, hoje a gente tem uma realidade bem diferente, né? Porque eu sou da época que o processo do INSS, a gente, para dar entrada, né? Como falava, a gente tinha que pegar uma senha, ficava numa fila, ia para a fila assim, 6 horas da manhã para começar a ser atendido às 7. E aí você levava aquela pasta com aquele tanto de documento, nem digitalizar, porque o processo era físico, e isso tramitava e ficava um tempo imenso para ser analisado. E hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, né? Que é o Meu INSS, onde o advogado pode fazer seus pedidos ali. E para falar um pouquinho de provas, por mais que a gente esteja falando também de processo previdenciário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da importância dessa produção da prova no processo administrativo, já que é obrigatório, né, se fazer esse requerimento, e agora com essa nova ferramenta do Meu INSS. É, eu não sei como é que funciona aí, mas nós temos que dar uma distinguida entre meu INSS e INSS digital, né? Sim, isso. É, Nós temos o acordo de cooperação. vocês também têm um acordo, né? Então, Temos. eu achei uma ferramenta excelente, né? Principalmente para os advogados. Apesar de ser servidor do judiciário e trazer sempre para as minhas aulas uma realidade mais do processo judicial, eu tive que, para escrever esse livro e até um outro livro que eu estou para publicar, que é Como Produzir Provas do Processo Administrativo ao Judicial, eu tive que me embrenhar nisso aí e pedir até a ajuda da minha esposa, porque a minha esposa é advogada previdenciarista, né? Sim, E ela fornece bastante material do dia a dia, da prática dela para mim. Então a gente soma assim, a experiência de eu estar observando na condição de servidor que assessora juiz, né, que observa o processo, analisa o processo para entregar a jurisdição. E de outro lado, eu tenho a esposa que é advogada que me traz substratos para a sala de aula. Aquilo que aconteceu na prática, o que foi feito no âmbito administrativo que resultou numa coisa bacana. Então a gente bate essa sim. bola aí sempre, né, essas discussões aí acadêmicas. O que eu posso dizer para Bacana. você é que o processo administrativo, a parte instrutória dele é essencial para você ter êxito no processo judicial. Na realidade, é, tem uma parte da advocacia que está preferindo esgotar, inclusive, instâncias administrativas do que ir direto Sim, para o judicial, tendo em vista sim. que, infelizmente, apesar de eu ter que tratar com um pouco de ética essa questão por ser servidor do judiciário, eu também sou professor e aqui eu vou me utilizar da liberdade de cátedra, reproduzir, tá, o que a doutrina tem dito sobre o Sim, funcionamento dos juizados especiais. Inclusive, eu tenho um artigo que eu vou publicar agora sobre a aplicação subsidiária do CPC nos juizados especiais, né? No âmbito das certo. perícias médicas. E o que acontece? Realmente foi um sistema que foi feito para dar certo, para ter celeridade, para poder ter uma efetiva prestação jurisdicional, mas ao final é um sistema que se mostrou um tanto falho, principalmente por conta de negativa, tá, de devido processo legal. A celeridade se sobrepondo ao devido processo legal. É Então as verdade. pessoas têm dificuldades para as suas impugnações, para os seus recursos, porque me parece que a busca frenética por celeridade tem ultrapassado esse requisito essencial do processo, que é garantir o contraditório e ampla defesa. Então, o que tem acontecido com isso, sabendo que o juizado especial, e aí reproduzindo frases até mais fortes de um colega que é advogado, o Guilherme Portanova, que o juizado virou uma máquina de moer direitos, no sentido de não garantir, tá, essas prerrogativas, tanto da profissão do advogado quanto do próprio jurisdicionado, que é através desse diálogo entre as partes no processo, todos colaborando entre Sim, si, você alcançar uma verdade formal no processo, né? Então, o que passou a ser primordial? Que as pessoas manejem a Lei 9.9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal,
Antes, Sim. agora com o decreto 3048 e agora com o novo decreto, né, que a gente vai até fazer um simpósio essa Sim, semana, não sei se você viu, com o doutor Ivanir eu vi no Bramante, com o seu doutor... Facebook. Nós vamos fazer um simpósio sobre o novo decreto, então as pessoas vão ter que aprender a manejar muito bem essa legislação, esse decreto e a IN 77, que vai sofrer uma série de alterações, né? As instruções normativas, as portarias têm que ser muito bem conhecidas. Por quê? Porque uma vez que o advogado, eu sempre costumo falar isso nas aulas, é como se você tivesse um revólver com 3 munições apenas, tá? O advogado tem um revólver com 3 munições. Ele gasta a primeira, que é no processo administrativo, ele gasta a segunda, que é no processo judicial, e a terceira é o recurso na turma recursal. Por quê? A quarta munição, ela quase vem sem pólvora, porque seria o incidente de uniformização. E quase É, todos os casos no juizado você está tratando de provas. Então, para você prova, trabalhar um incidente com matéria probatória, você não consegue. Então, verdade. você como um advogado que quer fazer uma advocacia diferente, uma advocacia realmente produtiva e eficaz, você tem que pensar mais no resultado do que no tempo. Por quê? O seu cliente está com pressa, ele precisa comer. Você precisa conversar com ele que é melhor uma efetividade do que uma celeridade sem nada. A pessoa entra Verdade. rapidamente com o processo, né? De qualquer jeito, não analisa o processo administrativo, não instrui corretamente esse processo administrativo, e ele está fadado em insucesso no processo judicial. O que, que adianta? Aquele cliente fica Verdade. insatisfeito, sai avisando para todo mundo que o escritório não é legal, e aí você, ao invés de multiplicar os seus clientes, você perde. Então, quando eu recomendo que as pessoas deem muita atenção, que o advogado tem que ser um investigador da prova, ele tem que abrir o sacão lá, aqueles sacos pretos, né? Às vezes até insalubre, que as pessoas trazem com seus documentos antigos, e fuçar aquilo Verdade. ali para ver se acha elementos de convicção para o magistrado. Eu estou falando uma realidade da vivência de vocês. Tem que se proteger, de repente usar até um EPI, né? Vou botar uma luva, e tal, mas o advogado ele tem que correr atrás da prova, tá? Com isso ele vai aumentar exponencialmente o êxito dele no processo. Quando chegar lá na fase recursal, ele vai estar com a faca e o queijo na mão para poder debater a questão das provas, entendeu? Com o processo bem instruído. E ele vai controverter especificamente contra aquilo que ele pretende controverter. Ele não vai entrar com aquele processo tiro no escuro, igual os advogados faziam antigamente. Você É entrava, verdade. a pessoa ia lá fazer o pedido administrativo, tá? E aí o que, que acontecia? O advogado já pega e já faz a inicial, sem ter acesso ao Sem ter processo acesso. administrativo. E ele já Não sabe coloca nem lá, o ponto controvertido, né? O que foi justamente. Aí ele justificativa fala, negativa. nos termos do artigo 11 da Lei 10.259, forneça os documentos que estão aí pedir o processo. O que, que adianta? Você entrou com aquela inicial modelo, lacônica, atrasa, e aí depois, um grande fenômeno que aconteceu é que todo mundo, a gente não pode botar a culpa do problema do judiciário só no judiciário. Todos colaboraram com isso. Primeiro, o Estado administrador, que não aparelha o Poder Judiciário suficientemente para a demanda. Segundo, a cultura de litígio de pessoas que vão buscar o órgão jurisdicional sem ter direito, só apenas para suprir uma questão social. Terceiro, que muitos advogados, infelizmente, vocês são diferentes, estão aí presentes, assistindo o curso, mas tem muitos que caíram de paraquedas, pedindo modelinho copia e cola e aí inflando a jurisdição, né? E quarto, Sim, os próprios juízes que muitas vezes pressionados pelas metas de produtividade do CNJ, inclusive suas carreiras ficam até comprometidas pela não conquista dessas metas, acaba por tendo que fazer um juízo de cognição mais superficial e não ficando tão a favor da busca da verdade no processo, entendeu? Então são verdade. essas as questões Professor, preliminares para falar por que da importância de uma boa instrução lá no processo administrativo. sim, até porque hoje o próprio INSS leva para a demanda judicial a cópia do processo administrativo. Aqui em Goiás, quando se trata de benefício por incapacidade, os juízes estão pedindo para que a parte leve a cópia do processo, ou o SMED, ou a tela SAB. Então, se aquele processo ali não for instruído corretamente no administrativo, nós teremos problemas também na fase judicial. E com essa possibilidade do INSS digital de fazer
petições, de juntar documentos em ordem cronológica, de fazer a sua fundamentação, às vezes até com as decisões administrativas, na verdade, isso tudo Falou pode tudo. resolver. Até porque, agora com esse decreto novo que alterou o 3.048, né, o 10.410, nós tivemos pelo menos duas novidades que são boas e ruins. A primeira é a possibilidade da fungibilidade, né? Que lá fala claramente que não só conceder o melhor benefício, mas poder conceder até benefício diverso do que foi pleiteado. E a segunda questão é a reafirmação da DER, quando isso já era praticado no judiciário, né? E foi para o administrativo. Se você não instruir o processo com a documentação, o administrativo poderá mudar a data do pagamento, digamos assim, né, daquele benefício para a data em que o documento que era substancial para a prova foi juntado ao processo. Então, o processo administrativo já não vai poder mais ser aquele que qualquer um faz de qualquer jeito, porque ele vai ter implicâncias a partir da forma como ele for conduzido, não é verdade? Agora, esses dois pontos que você colocou aí, tem um primeiro ponto de atecnia, porque fungibilidade, quando a gente entende no âmbito dos recursos, né, ela foi criada para quando há uma dúvida objetiva no recurso que você entra e não qualquer dúvida, você propor um agravo de instrumento no lugar de um embargo de declaração, isso não é Sim. aceito. Então, o que eles Erro chamam assim, de grosseiro, né? fungibilidade não é bem isso, porque se ele pode conceder um benefício no lugar de outro que foi requerido, já não se aplicaria bem a terminologia fungibilidade. Pelo menos é Certo. essa que é usada no âmbito recursal, a não ser que esse fungibilidade esteja no sentido etimológico da palavra, né? Tipo, não, é fungível, é Pode substituível, aí ser tudo bem. isso. Mas se for para fazer uma menção lá ao ambiente recursal, a fungibilidade recursal, acho que não tem muito Não, a ver. sim. Agora, lá na questão que você falou do processo administrativo, ele mudar a DR, e é aí que eu falei que vocês têm que estudar sistematicamente as normas. Por quê? Porque você tem legislação especial em relação a outra. Então, existe um fenômeno jurídico chamado lex specialis derogant lex generalis. Você tem uma lei Sim. especial do processo administrativo federal, que é a Lei 9789/9784/99. 9784/99. Oito. Por quê? Porque é uma legislação que ela fala e ela explica os princípios. Então, um dos princípios que você encontra na Lei 9784 é o princípio da publicidade e também é o dever da administração em presumir que a parte que está do outro lado é hipossuficiente e proceder a intimações para cumprimento de diligências. Então, veja bem, a pessoa, quando está sozinha, desassistida, e aí entra o advogado expert, que estuda mesmo para saber que ele pode fazer a revisão do PA, Sim. retroagindo aquela DR, por quê? Porque se o INSS foi omisso no dever dele de intimar a parte para juntar um documento que ele considerava essencial, não pode ele depois dizer que aquele documento só foi apresentado lá na frente e botar uma nova DR. Você aceita, Isso. né, aquele benefício, ganha lá o seu recurso, mas você E controverte depois revisa. especificamente com o período anterior, tendo em vista esse interesse de agir judicial, que é relacionado a um dever do INSS de comunicar, tá, com o hipossuficiente para que ele se apresente aqueles documentos que ele entendeu necessários. Gente, olha que dica sensacional, porque muitas vezes a gente fica só lá na IN, se bem que a IN reproduz um pouco dessa questão de instrução Pouco. probatória, né? Mas É. realmente a Lei 9784, que é do Processo Administrativo Federal, ela tem esses princípios e que podem muitas vezes salvar o processo. Muita gente, professor, não faz revisão, não faz recurso administrativo e olha que é possível, dentro dessas possibilidades de recurso e revisão, você ganhar o processo, sem ter que ir para o judicial, na verdade. Porque, às vezes, o entendimento da junta ou da Câmara de Recursos do INSS é mais favorável do que o judiciário. Com certeza. As câmaras, as juntas, as pessoas me parece que procuram se especializar e o tratamento, e muitas vezes dá a impressão de que até sabem mais, tá? Porque a gente tem uma rotina dentro do judiciário que ela não é assim só por especialização. Por exemplo, um juiz para assumir uma vara previdenciária, tem alguns que já estão bastantes anos e aí ficam expertos e tal, mas tem casos dos juízes que vêm depois de 20 anos de uma vara criminal e caem numa vara previdenciária.
né? E aí não é só ele, às vezes tem substituição de estagiários, por exemplo, que ajudam a fazer minutos, que o estagiário chegou agora, no quinto período, nunca estudou previdenciário na vida, ele vai lá fazer um despacho, vai lá fazer uma minuta de decisão. Então, assim, de acordo com o acervo, a grande quantidade, por mais que os juízes, realmente, pelo menos todos que eu passei, tenham esse cuidado de fazer a revisão nas peças e os próprios oficiais de gabinete, às vezes, diante do volume muito grande, você vê passando algumas coisas assim, que contam justamente com o advogado como auxiliar do juízo, para, com educação, né, com cordialidade, comunicar ao juiz o eventual equívoco, né, e mostrar direitinho, pedir para despachar em muitos casos, para falar assim, olha, aqui teve um equívoco em relação a isso aqui, né, para poder tirar o teu processo daquele bolão que tem, né, porque é em lote que se faz, então se você quer se diferenciar, você tem que realmente tratar o teu processo de forma diferenciada, né? Pedir para Entendi. despachar, às vezes com assessor, com o diretor de secretaria, para você conseguir melhor êxito nessas questões aí que ficam confusas. É verdade. Tem alguns documentos, professor, lá do administrativo, que acho que o advogado previdenciarista, especialmente aquele que atua com benefícios por incapacidade, deve estar atento. Por exemplo, TELA-SAB, SMED, são documentos que muitas vezes comprovam a data de início da incapacidade, ainda mais agora, em momentos de reforma, em que houve alteração da RMI da aposentadoria, né, do auxílio por incapacidade temporária. Esses documentos são muito interessantes para que o advogado possa levar para o judiciário, porque às vezes a prova do início da incapacidade está num documento produzido pelo INSS. E muitas vezes Verdade. o advogado, como o senhor mesmo disse, nem chega a olhar o processo administrativo e já entra com a ação judicial. É. Eu, Eu acho que tanto esses documentos, a Tela SAB, a Telesmed, né, eles são fundamentais. Inclusive, eu preguei, né, nesse meu livro que, inclusive, o laudo, mediante a autorização da parte que é a titular do direito de intimidade, com uma declaração dela de renúncia à intimidade, deveria também ser juntado ao processo, porque é de interesse do processo. Agora, o sim, advogado tem que ser muito perspicaz também na sua confecção de quesitos, né, lá para o perito sim, médico, inclusive nesse trato com o juiz, é importante também que as OABs locais façam eventos, convidem os juízes e tal, para demonstrar alguns equívocos que são cometidos. Certa feita, eu estava conversando com o perito, porque nós temos um grupo pelo nosso instituto aqui, que nós, não sei se vocês sabem, nós temos um instituto chamado IPEDS, né? sim, E esse instituto foi uma idealização nossa para poder realmente trazer essa questão social aí à tona, várias questões sociais. Uma delas é, muitas vezes, a falta de treinamento daquele expert, porque às vezes o expert ele é muito fera na parte clínica, sabe? É um grande oftalmo, é um grande ortopedista, mas é preciso ter a ciência de que a perícia médica é uma ciência, hoje reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, junto com a medicina legal e com a medicina do trabalho, como ciência, inclusive para a especialização do médico. E é uma ciência híbrida, tá? Porque ela mistura direito com a isso, medicina. Então, veja bem, o médico que também, em alguns casos, cai de paraquedas para fazer perícia e não tem ciência do que seja profissiografia, do que representa um sim, PPP, do que é um LTCAT, do que o risco, o que é o conceito de incapacidade para fins previdenciários públicos ou para fins previdenciários privados, ou para fins securitários, se ele não souber diferenciar incapacidade de deficiência, se ele não souber que o sim, conceito de incapacidade vai além daquele, porque o conceito ele é um híbrido, porque tem um conceito normativo, né, legal, e tem o conceito dos próprios médicos. Por quê? Tem manuais da própria Previdência Social que relatam que se você tiver com uma determinada deficiência que gere, tá, um risco para o exercício da isso, tua profissão, ele é classificado como conceito de incapacidade. sim, Então, basta você ter o risco, você ser um soldador de altitudes e estar ingerindo Rivotril que causa efeito colateral, sim, que pode provocar tonteira e aí você está com risco. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O problema é que nesse aspecto da celeridade muito grande,
esses fatores, eles exigem que o advogado realmente traga isso quando não dá certo só intracorporis, né? Ou seja, conversando com o juiz, etc., ele tem que trazer isso para o campo da própria conselho de classe, para falar, olha, estão havendo sucessivos equívocos, eu tenho que manejar IRDR aqui, por exemplo, Sim. eu tenho Eu queria até que o senhor que falasse do IRDR, porque nele comporta a matéria probatória, né? justamente. Eu tenho que fazer, em alguns casos, tá, gente? Não são em todos, mas em casos absurdos de teratologia, eu tenho que fazer correção parcial, pedido de correção parcial. Porque o que que acontece? Quando eu fico sempre pensando assim, né? Enquanto cidadão, eu sou jurisdicionado também. Apesar de ser servidor do judiciário, eu sou jurisdicionado. Eu tenho várias ações que eu entrei, porque eu fui lesado. E o que que eu quero Sim, enquanto jurisdicionado? Eu quero justiça para o meu caso concreto. Eu quero que eu seja tratado com equidade. Eu quero o devido é. respeito da jurisdição, porque eu sou um contribuinte. Inclusive, o meu salário eu contribuo para pagar, né? Porque quando a gente paga os nossos impostos, justamente os impostos são e os tributos, né, de uma forma geral, eles são destinações para os serviços públicos. Então, o que que você tem quando você tem um serviço público de qualidade? Você tem que ter realmente busca pela perfeição. Não adianta você entregar de qualquer jeito, porque amanhã ou depois você pode ser a próxima vítima desse sistema. Né? Amanhã ou Verdade. depois é um familiar seu que é tratado de qualquer jeito, seu caso não é Sim, analisado com peculiaridade. Então, veja bem, eu, particularmente, eu tenho questões de meta, né? Hoje trabalho no teletrabalho, etc. Mas, assim, eu demoro muito mais tempo para fazer os processos, as minutas que eu tenho que fazer para poder atender a meta, do que talvez outras pessoas. Por que que eu demoro mais tempo? Porque eu tenho a consciência de que por trás de um processo tem uma vida, uma história. E que poderia ser a minha ou de algum familiar. Então, eu tenho que analisar com cuidado, né? Não é uma coisa verdade. assim de filtros e etc. Não, tem uma vida ali envolvida. Então, assim, é preciso ter uma consciência coletiva, moralizante no país. Não basta falar, eu vou eleger um presidente, eu vou fazer isso. É preciso que todo mundo olhe com consciência. Gente que não precisa de benefício pedindo auxílio emergencial, gente que não precisa de benefício previdenciário, que está, né, cansado, não quer trabalhar e vai lá pedir. Então é preciso ter uma consciência coletiva, inclusive dentro do próprio Poder Judiciário. Né? É preciso ter essa consciência, mas os advogados, mais do que nunca, têm que ser leões, têm que estar atentos, porque vocês têm uma função pública muito importante, que é defender pessoas diante de autoridades. Tanto que vocês não têm hierarquia com membros do Ministério Público, com Sim, juízes. Então vocês têm que exercer as prerrogativas de vocês para defender o interesse daqueles que não têm voz diante das autoridades. é Beleza? verdade. Agora, Beleza, professor. eu falo tanto, né? Eu fico assim politizando um pouco o debate. As pessoas falam assim, pô, Alan, mas você politiza. Fala, gente, vocês sabem de onde advém a lei? A lei advém de um processo político, né? Então, assim, acaba É, que a gente, quando você vai estudar a interpretação teleológica da norma, é o quê? A intenção do legislador. Então, quando você fala de um aspecto assim que parece, não, nós temos que juntar ali as telas e etc. É, isso tudo tem um fundo, sabe? Tem uma origem. Por que que aconteceu isso tudo? Talvez será que ficaria melhor se nós diminuíssemos a litigiosidade? Aí eu tenho outra faceta. O cara, olha, mas tem muita litigiosidade exacerbada. Eu falei, mas será que as pessoas buscariam o judiciário se você estivesse atendendo os outros reclames sociais que são direitos dela? Ou seja, se tivesse pleno emprego, as pessoas procurariam tanto o INSS? é Né? verdade. Se os empregadores tivessem a consciência dos EPIs necessários, dos EPCs, acidente de trabalho, você não teria. Então, assim, É cada um tem verdade. que fazer a sua parte. Não adianta você apontar o dedo e colocar lá só no jurisdicionado a culpa, né? É verdade. Até mesmo o INSS, pensando nessa questão, tem aí uma política de desjudicialização, onde eles pretendem, né, internalizar entendimentos firmados aí nos tribunais superiores para serem aplicados dentro do administrativo, né? Talvez até para evitar essa judicialização. Mas assim como o senhor falou, se tem judicialização é porque há um problema, né? Porque esses riscos sociais não estão sendo Verdade, protegidos como deveriam. Não é verdade? Professor, agora falando um verdade. pouquinho A a questão do respeito. INSS, Sim, questão do INSS tem até proposta de Câmara, já a Câmara de Mediação e Conciliação, né?
Savary já falou sobre Sim, isso, propostas aí de fazer uma certa mediação antes de chegar no judiciário, mas eu acho que isso só vai ocorrer, não é uma proteção da classe, não. Acho que isso só vai ocorrer de forma efetiva se tiver a participação do advogado. Porque se você tiver a possibilidade da pessoa negociar sem a presença do advogado, infelizmente o Estado, como dizia Rui Barbosa, né, é o que mais arruma meios de corromper as suas próprias normas. Se você sim, tem, né, por exemplo, fizeram agora o benefício para o médico perito fazer mais atendimentos para revisar, né, que foi a lei do pente fino. Poxa, mas já sim, tinha na IN77, no decreto 3048, a possibilidade de cada de auxílio-doença ser revisão. revisado de 6 em 6 meses. E você já viu pessoas Sim, recebendo auxílio-doença há 9 anos. sim, Quer dizer, um benefício que tinha o caráter temporário, a pessoa recebendo há 9 anos. Então, assim, você vê o Estado, né, cometendo diversas excrescências, sendo condenado, ou seja, os dados não mentem. Nós temos um índice de condenação muito alto do INSS. Significa que algo está errado lá na base. Então, sim, assim, o Estado ele tem que conceder o direito a quem o tem. Quando ele conceder o direito a de fato quem o tem, ele passar uma mensagem de caráter, de trato, um bom trato com a coisa pública, as pessoas vão se sentir mais legitimadas e até se sentir seguras para contribuírem mais. E aí tem é que se criar uma verdade. campanha muito grande de conscientização, que eu chamo de educação previdenciária, para que as pessoas realmente se filiem, contribuam, porque é um cofre. Aquele cofre, quando tem bastante contribuição, a repartição fica maior, você tem menos possibilidade de retirada de direitos. Agora, se você tiver uma classe que realmente só se aproveita da cobertura securitária, né, na hora do sinistro, mas na hora de adimplir, para poder fazer o lucro crescer no adimpli, aí você tem um outro problema social, né? Que aí você não tem recursos suficientes para pagar os sinistros que você tem. Então é isso. É simples, é É verdade. silogístico, Mas né? Muito. sim, mas muitas vezes o que a gente percebe é que há uma política de deixar o INSS tirar a credibilidade do INSS, de forma que as pessoas falam, eu não vou contribuir porque eu não sei nem se eu vou me aposentar, não é verdade? E a gente sabe que, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, o INSS ainda é uma das previdências mais baratas, uma cobertura muito ampla de benefícios. Então, de fato, apesar de já estarmos com uma reforma que garante um mínimo de 60%, né, com acréscimo de 2% ao que passar do tempo de contribuição, tem suas regras específicas, mas já há uma intenção de que essa previdência supra o mínimo existencial, mas pelo menos o mínimo ela vai suprir. Então, a população tem que se conscientizar de que pelo menos o mínimo ela pode ter se ela contribuir. Não é verdade? Agora, voltando aqui um pouquinho na nossa questão das provas, professor, aqui em Goiás nós temos um problema muito grave, que é em relação à falta de intimação para manifestação sobre laudo. O que acontece muito aqui? A gente. Duas situações. A primeira é aquela em que eu tenho, vamos pegar, por exemplo, um benefício de prestação continuada. Você foi ao INSS, deu entrada na modalidade deficiente e foi negado pela renda. Na verdade, na questão do impedimento de longo prazo, passou. Só que quando você vai judicializar isso, porque você não consegue resolver administrativamente, o judiciário quer fazer perícia de novo, tanto de Errado. impedimento, perícia médica, como a perícia social. E aí a gente fica assim, porque se o motivo da negativa não foi aquele, por que eu vou refazer essa prova? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito de como o advogado pode agir nessa situação, porque às vezes o ponto controvertido é um só. Quando você leva para a justiça amplia isso de uma forma que você tem que ficar refazendo prova de algo que o INSS não rejeitou. É. Bom, o que eu aconselho é o seguinte: existe um recurso, tá? Que não é aceito em todos os lugares. Se ele não for aceito, vocês têm que manejar o mandado de segurança mesmo. Mas assim, é o recurso inominado com força de agravo de instrumento, onde você tem Sim, uma primeira decisão, até de caráter saneador, em que o juiz determina a produção dessas provas, tá? Você tem uma impossibilidade de você discutir ali nos autos, tá? Uma questão até da concessão da tutela cautelar, né? Que seria a tutela de urgência.
Porque com base nisso você pode estar tendo frustrada a concessão da tua tutela de urgência. Por quê? Porque essa outra prova, por exemplo, ela pode ser pré-constituída. Então você tem dois caminhos. Se você vai para o JEC e o juiz ele amplia essa cognição, porque você trouxe só um ponto delimitado para controverter e trouxe a prova pré-constituída de que o outro ponto não é controverso, há um erro. Então, talvez um primeiro caminho, porque cabe embargo de declaração de decisão interlocutória, é você opor o embargo de declaração, tá? Afirmando que houve um equívoco do juízo, né? Porque ele determinou a produção de uma determinada prova que não foi requerida por você e que é incontroversa. Então, assim, apesar do juiz, de acordo com as decisões do STJ ser o destinatário da prova, sim, da prova que é controversa, mas da incontroversa não, ele não é o destinatário. Você não tem interesse de agir judicial em relação àquilo, seria extra petita, seria um julgado ultra petita, na realidade, se ele julgasse além daquilo que você pediu, né? Então, assim, você tem que embargar, dizer, excelência, houve um equívoco. É porque isso acontece, porque são feitos em lotes, sabe? Você tem, quando era processo físico, você tem aqui 50 processos. Aí vem botando na capinha lá, auxílio doença, auxílio doença, auxílio doença. Então isso aqui vai tudo para perícia. Então, assim, não tem aquele filtro. Antigamente tinham setores, em alguns lugares, setores que faziam despacho saneador, que verificava cada caso para mandar. Mas com a necessidade de celeridade, muitos lugares tiveram que se adaptar. Isso aqui vai tudo para a central de perícias e tal. Qual é a função do advogado? Ele, até em alguns casos, ele ir lá pessoalmente, tá? Ele distribui a peça e depois vai lá conversar. Não, eu quero que tire o meu processo da central de perícias, porque eu não quero que seja realizada a perícia nele, eu não pedi, tá? Eu quero que o processo vá para discutir o ponto controverso, que é esse aqui. E aí você consegue diferenciar o seu caso dos demais, entendeu? Então é um trabalho, não tem mais hoje o advogado que pega o modelinho e fala, não, um trabalho de levantar da cadeira, de aparelhar seu escritório, de oferecer um melhor serviço para o cliente, ó, eu tenho aqui uma estagiária autorizada a pegar o processo, levar alguma petição e etc, entendeu? Então, assim, realmente essa filtragem com esses tantos de retrocesso nos direitos, ocorreu uma coisa que eu chamo de filtragem, né? Os bons vão prevalecer, vão continuar sendo bem remunerados, vão continuar tendo uma profissão bacana, tá? Mas eles vão ter que prestar um serviço de qualidade, eles vão ter que levantar, ir lá, despachar. Cada caso dele é um tratamento bom para que ele, no final, ele recolha os frutos disso. Outro ponto é o seguinte, quando você tiver uma matéria controvertida, tá? Então, vou te dar um exemplo. Qualidade de segurado, tá? Você tem lá extrato do fundo de garantia demonstrando que houve recolhimento. Você tem lá carta rescisória. Você tem carteira de trabalho com carimbo. Você tem uma série de provas que a pessoa tinha qualidade de segurado. Você vai pedir um benefício por incapacidade e a denegatória foi por conta da falta de qualidade de segurado, você pode propor o mandado de segurança. Né? Você vai impetrar o mandado de segurança, porque você tem os requisitos, você tem o perigo da demora para conseguir uma liminar, você tem a lesão ao direito, né? Você tem a lesão à lei, você teve uma ofensa à lei, e você tem prova pré-constituída. Então você tem os elementos para o mandado de segurança. Aí vão falar, mas professor, mandado de segurança não paga as parcelas pretéritas. Olha, aí eu vou ter que dar uma diquinha de coaching para vocês. Vejam, lá no seu contrato de honorários, você vai criar uma cláusula que dentro do direito contratual, ela chama cláusula suspensiva, ou ela pode ser uma cláusula alternativa, tá? Porque se for o caso da proposta de mandado de segurança, aquele seu contrato de honorários e a sua procuração, ela vai ser válida para dois processos. Um para o mandado de segurança e outro para a ação de cobrança do crédito originário no mandado de segurança. Então, às vezes, são poucas parcelas, são 3, 4 parcelinhas, você vai cobrar lá na frente, só que o seu cliente fica duplamente satisfeito. Primeiro, você obteve rápido o provimento jurisdicional para ele receber mês a mês, e dali você já cobra também, tá? Então, você já está recebendo. Aquele lá vai formar o fundo do seu escritório, aquele outro, que são aquelas ações um pouquinho mais demoradas, mas que também não tem controvérsia. Vai ser rápido, estou cobrando aqui os 3 meses que foram reconhecidos daqui para trás. E o melhor, sem possibilidade de prova pericial a te atrapalhar toda a tua conjectura.
Tá Exatamente. bom? Gente, que dica maravilhosa. Por quê? Essas ações de benefícios por incapacidade, se você levar para uma ação comum, com certeza, aqui em Goiás vai marcar perícia. Você pode fazer o recurso inominado com efeito de agravo, como o professor falou, mas aqui eles não aceitam, ou mandado de segurança. Mas vai fazer perícia e aí a possibilidade ainda é de ser negado pela falta de qualidade segurada e pela incapacidade. Então, essa dica do mandato de segurança, quando o ponto controvertido não é a incapacidade, e aí você já tem a prova pré-constituída de carência ou de qualidade segurada, é sensacional, porque aí você corre do que a gente morre de medo, que é a perícia médica, que é bem complexa, né, professor? Até queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, já que a gente tocou nesse ponto, porque a nossa maior dificuldade aqui na prova do benefício por incapacidade é a perícia médica, porque ela avalia tão somente a questão médica. Muitos médicos não verificam, e o juiz também não faz a análise da questão biopsicossocial, porque existe até súmula da TNU para tratar disso, né? Quando há incapacidade, é possível que o julgador adentre essas questões sociais que também levam ao conceito de incapacidade. Inclusive, aquele conceito que o senhor falou lá no começo da live, da incapacidade, eu uso muito ele, aquele que está no manual de perícias do INSS, e dou a dica para quem está assistindo. Leia o manual de perícias. Eu aprendi isso no livro do professor, não vou mentir, porque aqui ele ensina. E é muito interessante, porque às vezes você pega o conceito do INSS. Como que o INSS vai dizer que aquilo não é incapacidade se ele que conceituou aquilo como incapacidade? Se o senhor puder falar um pouquinho para a gente dessa produção da prova dentro do processo de incapacidade, nessa perspectiva biopsicossocial. Tá. Olha só, são vários assuntos que você pode usar, né, para poder agir racionalmente o magistrado. Um deles é a questão dos documentos do SUS, né? Então, assim, sempre prefiram, se vocês estiverem ajudando naquela fase em que o cliente vai lhe consultar e etc., se ele não tiver instruído corretamente o pedido dele, talvez seja até melhor que você reitere o pedido administrativo com a documentação correta. Porque eu penso que é assim, uma ampliação da tua possibilidade de êxito. Então, muitas vezes, essa pessoa, quais são os documentos que você juntou lá no INSS fazer o primeiro pedido? Juntei os documentos mais recentes. Você tinha algum outro documento antigo ou alguma coisa? Tenho aqui. Ele tinha, aí observa, ele tinha qualidade segurada do documento antigo lá atrás? Tinha. Então, veja bem, você aí não tinha, então você não vai juntar, né, aquele documento, né, para você Descarta. mostrar que ele estava incapaz antes dele ter adquirido a qualidade segurada. O que para mim é uma grande besteira, porque é uma interpretação muito restritiva que fazem, no sentido de que uma vez que você está cobertado com a cobertura securitária e você é filiado a um sistema, existe um princípio que os Tavares chamam de princípio da não preclusão, porque é uma proteção, uma garantia de subsistência daquela pessoa e às vezes ele estava doente, mas não estava incapaz numa determinada época, Sim. ou até estava incapaz, mas trabalhou, mesmo com a incapacidade que acontece com milhões de brasileiros, entendeu? Então, o importante é que ele esteja com adimplência com o sistema. Se o sistema, a pessoa tiver adimplido, se ele tiver lá, não, eu tenho minha cobertura securitária como os outros porque eu adimpli, estaria ótimo. Mas para evitar esse tipo de celeuma e discussão, você não vai juntar documento anterior à qualidade de segurado dele. Mas se ele já tinha qualidade de segurado, se tiver documentos do SUS, é muito importante que você junte. Por quê? Gente, o documento público goza de presunção de veracidade, certo? É um dos títulos que você pode usar na sua inicial ou na sua construção excelência. Eu estou aqui com um documento que foi produzido por mais de um médico, por mais de um exame, oriundo do SUS, que é um órgão público. Ali não tem como a pessoa chegar e pagar alguém para obter um laudo. Né? Então, a credibilidade que tem que ser dada para esse expediente ela é maior do que as dos demais. Então, se a pessoa tiver algum canal de comunicação, às vezes a pessoa mora no interior, tem um postinho de saúde lá, que atende às vezes até mais rápido do que no hospital particular. E tem médico que vai orienta ele buscar o hospital particular para pedir um atestado. Não. Aprendam a fazer a comunicação de forma cortês, educada e honesta com o médico. Faz uma cartinha,
Tá? Ilustríssimo senhor, doutor tal, o paciente, fulano de tal, que é atendido igual acidente, procurou o nosso escritório para requerer benefício previdenciário por incapacidade. O objetivo da nossa carta é comunicar a Vossa Senhoria o que o cliente não consegue comunicar devido às dificuldades, né, muitas vezes de pronúncia, de falar o texto e tudo mais. Para ele conseguir tal benefício, a portaria tal do INSS, ela exige que tenha o CID, que tenha o tempo de permanência na doença, que tenha isso, tenha aquilo. Sendo assim, né, a Vossa Senhoria que ao confeccionar o material, se for o caso, né, se confeccionar o atestado, se for o caso, e se realmente a patologia for incapacitante, ou que descreva desta forma, a fim de que ele consiga fazer jus ao benefício dele. Ótimo. Uma Certo. cartinha timbrada, bonitinha. O que você está fazendo? Você está representando o teu cliente desde o início. Você Sim. está melhorando o acervo probatório dele. E aí, com isso, você vai ampliando as suas possibilidades de êxito lá na frente, na fase recursal e etc. Tá bom? Então, isso é um ponto. Agora, chegou no outro ponto que você perguntou, que você falou sobre a questão da. Qual foi mesmo o ponto que você falou específico? Estou ficando Da velho, eu perícia esqueço as coisas agora. biopsicossocial. Ah, tá. Da perícia biopsicossocial. Realmente, ó, não dá para cobrar dos médicos que eles tenham essa capacidade, porque eles não têm formação em perícia médica. Se tivessem, eles já conheceriam esse termo, né? A grande maioria não tem. Mas veja bem, esse aspecto, a TNU, eu até quis ampliar isso. Eu acho que tem que ser ampliada pela interpretação da TNU, mas ainda não é. A súmula fala quando é benefício por incapacidade permanente, tá? Que era a antiga aposentadoria por invalidez, que o juiz deve verificar, né, essas circunstâncias outras que são relacionadas à idade, à profissão, à possibilidade daquela pessoa reingressar no mercado de trabalho, para assim verificar se é o caso de concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade for parcial ou total. Parcial. Então, a súmula ela é distrita a esse ponto, tá? Para o caso de concessão de aposentadoria por invalidez, mas não. Ela deveria ser muito mais ampliativa para qualquer tipo de incapacidade. Porque, veja, eu costumo dizer isso porque eu já fiz já minuta de sentença, na época que eu assessorava o doutor Sidney, dizendo assim, aquela questão de incapacidade de longo prazo, né? Deficiência de longo prazo para o LOAS, para o BPC. Poxa, peraí, eu tô a interpretação teleológica nos remete que o legislador quis proteger foi a miserabilidade. A miserabilidade decorrente de uma incapacidade é aquela que você não consegue prover o seu alimento mínimo, o seu sustento. Ora, se eu fico incapaz um mês, eu fico com fome um mês, eu não pago o aluguel um mês, eu sou indigno, eu viro miserável. Sim. Um mês só. Eu não preciso ter 2 anos de incapacidade para eu poder fazer juiz a um benefício. Por isso, e eu falo até num capítulo do livro que já teve declaração incidental de inconstitucionalidade dessa exigência, né, da incapacidade mínima de 2 anos, e eu dou uma interpretação ampliativa à norma. Porque, veja, o que ele quis dizer de incapacidade mínima de 2 anos é o seguinte: é porque existia regulamentação do INSS que falava que a revisão daquele benefício é Sim. feita de 2 em 2 anos. Então, Isso. o que ele quis dizer que o tempo dele de permanecer até ser revisado seria 2 anos. Não que a pessoa tem que ter uma incapacidade durante 2 anos atestada. Não, se o cara botar 1 ano e 8 meses, ele não tem direito ao benefício. Não, essa foi uma interpretação muito restrita, essa que o legislador quis passar, e com esse ponto vocês Sim. têm que brigar até o final, tá? É Porque é verdade. uma questão a se brigar. Agora, do ponto de vista da incapacidade biopsicossocial, nós temos isso. Agora, a questão maior é a produção de provas mesmo. É você, por exemplo, a pessoa tem uma lesão no ligamento cruzado anterior. Acaba que o advogado tem que estudar um pouquinho de medicina assim, tem que dar uma pesquisadinha e saber. Lesão no ligamento cruzado anterior, mas qual é a profissão dele? Ele é vigilante. Caramba, o vigilante Sim. trabalha durante 12 horas em pé. Isso. Isso tem que constar. Ô, cliente, é o seguinte, eu preciso de um PPP seu. Mas para quê? Eu não estou pedindo aposentadoria especial.
Aí você diz, não, porque nós vamos fazer todo o cotejo analítico das suas provas baseada na tua profissão. Isso chama aí, onde você vai encantar o seu cliente. Você vai falar, porque isso chama profissiografia, que é uma ciência que estuda o nexo causal entre a sua patologia e a atividade que o senhor exerce. Isso. Acabou. Seu cliente vai sair com o olhinho brilhando, falando para todo mundo, meu advogado sabe muito e satisfeito e seguro de que você vai fazer o melhor trabalho por ele. Então, É na questão verdade. da prova, demore mais. Demore mais. Sim. Olha, eu vou precisar desse documento. Crie os caminhos para o seu cliente, para ele. Eu, por exemplo, se eu vou num lugar, numa loja hoje, eles só me dificultam a minha vida, eu procuro a loja do lado. Hoje, um escritório moderno tem que ser uma central de serviços. A pessoa entrou ali, você vai ter um setorzinho que vai resolver a questão do meu INSS dela, que vai resolver a questão do INSS digital, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai, de repente, ir num cartório porque ele não consegue assinar, mas alguém vai acompanhá-lo ao cartório para fazer uma procuração, Isso. né? Eu esqueci até o Pública. termo da procuração, que é procuração por instrumento público, né? Porque não precisa da assinatura. Ou seja, você vai amarrar ali para você ganhar aquele cliente. E depois você vai explicar para ele que você fez isso, tudo para conquistar. Porque tem advogado que o cliente ganha o processo e ele ganhou, foi lá, pagou, acabou. Não, tem que ter o último atendimento, aquele É atendimento para verdade. mostrar o trabalho e tal, Que porque foi dali ele sai feito, com né? efeito multiplicador, né? Essa já é uma dica que Isso. eu estou trazendo que a minha esposa me passa que dá resultado para o caso dela. Tá bom? Verdade. O Então, olha professor, só, instrução, juntada de documentos do SUS é melhor. Exames, então estava falando de lesão ligamentar, mas você procura, por exemplo, ressonância magnética, tem? Você vai olhar no Google, como que diagnostica uma lesão ligamentar? Ressonância magnética, não tem. Olha, o cliente não tem dinheiro e etc e tal. Olha, aí você não pode suprir essa necessidade. Você pode falar para ele, olha, o que eu posso lhe dizer é que para você ampliar as suas chances, você tem que fazer um exame. E o que eu posso te fazer, que a minha secretária consultou várias clínicas e tem uma clínica uhum, popular aqui que faz a ressonância a um mais preço menor. barato. E eles parcelam lá, de repente você pede para algum familiar para poder ajudar e tudo mais. O que você está fazendo com isso? Você está ampliando a possibilidade do cliente de vencer o processo e a sua de receber os seus honorários. Verdade. É verdade. Entendeu? Muito boas as dicas. Agora, nosso tempo já está quase acabando, nós estamos já a 8 minutos de terminar nossa live. Eu queria agradecer quem já esteve aqui conosco. E eu queria saber, professor, se o senhor consegue falar para a gente, nesse tempinho que a gente tem, a respeito de um tema bem interessante, que é a relativização da coisa julgada segundo eventos probationes. Porque muitas vezes o advogado pega aquele processo que já esteve na justiça, que transitou em julgado, às vezes o cliente tem um documento novo, alguma coisa diferente, e aí você olha e fala, não, tem coisa julgada, não dá para fazer mais nada. E me parece que não é bem assim, né? Existem algumas situações que é possível fazer essa relativização. Se o senhor conseguir falar para a gente rapidinho, nesse tempinho que nós temos aí de 7 Tá. minutos, sobre esse Vamos lá, tema. rapidinho. Bom, a priori, uma das coisas que vai casar com isso aí é a questão do processo administrativo. Você sempre está com ele em mãos e fazer a revisão dele, tá? Muitas vezes o INSS deixou de cumprir aquela questão que eu falo para vocês, que é o dever de O diligência, pessoal intimar pediu as para mostrar. pessoas. Ah, tá. Mas, gente, olha, o de 2018, que esse amarelinho ainda pode comprar. O outro vocês aguardem um pouquinho, que está saindo versão nova, atualizada com a reforma da Previdência, vai ser melhor, tá? Só para não ser injusto o pessoal adquirir e falar, poxa, agora não veio com a reforma e tá para sair a nova edição, até o final do ano sai. Mas veja, o que que acontece? Essa questão da relativização da coisa julgada funciona assim. Você foi lá, analisou o PA. Poxa, faltou uma prova aqui essencial, que o cliente tem essa prova, mas o INSS não pediu e o advogado entrou com o processo lá atrás e também não juntou essa prova. E eu encontrei essa prova aqui. Tem ela e mais umas três. O que você vai fazer? Lá no processo administrativo, você pede a revisão dele e fala, olha, eu descobri que tem essas provas aqui, mas isso não foi culpa do cliente não, tá? Vocês vão ter que pagar o benefício para ele, porque eu estou juntando agora, tá? Isso aí em linguagem popular, tá? Porque eu estou Sim. juntando essas provas agora
E agora, e por que que ele não é culpa dele? Porque vocês não cumpriram o dever de diligência de vocês. Eram para vocês intimá-lo para ele trazer as outras provas que fossem necessárias à cognição de vocês. Vocês foram lá e já, tchau, acabou, indeferido e pronto. Então, agora eu quero que vocês façam essa juntada. Uma vez que você fez esse protocolo, a juntada, independente do resultado deles, que eles derem, aí você ganhou o interesse de agir, tá? Para uma nova ação judicial, cuja preliminar você vai colocar da relativização da coisa julgada segundo eventos probaciones. A matéria foi julgada improcedente, erradamente, porque deveria ter sido julgada extinto sem resolução do mérito, porque a cognição do juízo não se formou devido à insuficiência de provas. Essa matéria já foi tratada pelo STJ no RESP e tal, e você vai citar o RESP e vai marcar em negrito quando ele explica o que é a relativização da coisa julgada. Depois dessa preliminar, você inicia dos fatos e do direito. No primeiro capítulo, você coloca que você cumpriu o seu dever de colaboração, porque você já foi ao INSS, ainda dando uma nova oportunidade de reanalisar aquela documentação, e ele foi ou omisso, ou ele não deu resposta, ou ele simplesmente julgou novamente indeferido o seu pedido. Ou seja, o juiz já vai com a tua cara de pronto, porque vai falar, caramba, que advogado diligente. Ele conseguiu as provas, ele estudou o precedente do STJ, ele voltou no INSS para dar a chance novamente e depois ele trouxe os processos todo mastigadinho para a gente aqui. Ele vai ter um comentário no gabinete, pô, adoro analisar processo dessa advogada, entendeu? Então, é isso, tá? Consegui sintetizar aí. Conseguiu, muito bom. E eu acho que agora muita gente que está nos assistindo vai lembrar daquele cliente que você dispensou e falou assim, nossa, acho que aquele caso dá para fazer igual o professor Alan acabou de explicar, porque tem muitas situações que às vezes você manda o cliente embora e depois você vai lá, lê no livro, na doutrina, na jurisprudência e fala, meu Deus, tinha que ter feito alguma coisa. E essa dica foi sensacional. O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Papo de Previdenciárias. E agora, professor, nós estamos aqui já finalizando, porque estamos a 2 minutos de terminar. Eu queria que o senhor desse suas considerações finais, falasse alguma coisa para nós. Aqui, um tema interessante que depois eu vou estar lançando um cursinho também, específico sobre IRDR, tá? Porque no âmbito do TRF1, eu tenho orgulho de dizer que foi minha esposa a primeira a propor um IRDR, tá? Foi em matéria de rural. E só tem o dela, só tem um IRDR lá, tá? Está tramitando no TRF1. E já teve um pré-juízo de admissibilidade que foi bem, tá? No sentido de admitir. E com base nele, né, que é uma coisa muito prática do dia a dia, eu já montei, já dei curso de recursos e falei sobre RDR. Mas vou montar um material específico sobre essa matéria que vai ser uma novidade muito grande para advogados, tanto que você vê que o pessoal não sabe manejar ainda. Não. Esse é o primeiro e único em matéria previdenciária no âmbito do TRF1, entendeu? Então, assim, é necessário, é preciso que o pessoal maneje esse instituto. Eu agradeço a oportunidade de ter falado aí para vocês, tá bom? E visita lá nossas páginas, dá uma conhecida lá no IPEDS, lá, né, no instituto, curte lá, adiciona lá que a gente está sempre que possível à disposição de vocês aí, tá bom? É verdade, pessoal. Eu acompanho bastante as redes sociais do professor. No Facebook tem muita informação também, no Instagram. É bem bacana. Aqueles que quiserem adquirir o livro, eu acho que pode entrar em contato direto com o professor. Ele está lançando uma edição nova, mas tem muito curso, inclusive tem curso gratuito, tá? Depois segue a página dele lá que vocês vão ver. Muito legal. E nós é que agradecemos, tá? O senhor ter aceito o nosso convite. Falar sobre direito previdenciário é sempre muito bom. E falar de direito previdenciário com uma pessoa que tem uma visão tão crítica, tão ampla como a do senhor, é melhor ainda, não é verdade? Nós agradecemos e agora já estamos no nosso finalmente. Já apareceu o reloginho aqui para mim do tempo. E parabéns pelo teu trabalho aí, tá?
Obrigada. É um trabalho, professor, de 6 pessoas. Nós somos 6 mulheres que falamos a respeito de direito previdenciário com muito amor, com muito carinho, tá? O nosso projeto é o Papo de Previdenciárias. E nós que agradecemos, tá, pelo senhor ter vindo trazer tantas dicas interessantes para a nossa vida prática e falar dessa matéria que eu tenho certeza que o senhor ama também. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, professor. E até a próxima live, gente, do nosso projeto de Papos Previdenciárias. Até logo. Até Tchau. logo. Tchau, tchau.